motor imóvel. A segunda via situa-se em um nível mais alto. Utilizando-se do conceito de causa, derivado da primeira via, parece ser um raciocínio idêntico, partindo do mesmo movimento, mas desta vez examinado na perspectiva de sua causa. A segunda via conclui, como a primeira via, com a existência de algo que todos entendem ser Deus, mas apresentado como uma causa eficiente que não é causada. A diferença está em que, embora inicialmente o conceito de causa eficiente tenha sido derivado do movimento, este conceito pode ser estendido a outras causas que não apenas a causalidade do movimento. Conforme já notamos, se a passagem da potência ao ato necessita de uma causa eficiente, a criação de um ente do nada necessita com muito mais razão de uma causa eficiente e, neste caso, a causa eficiente não será mais a causa de um movimento, mas a causa do próprio ser da coisa. Raciocinar em termos de causa, em vez de movimento, permite revalidar o mesmo raciocínio não apenas para o movimento, mas também para todos os casos em que o raciocínio já não se dá em termos do movimento das coisas, mas também do ser das coisas. É o que acontece no início do enunciado da segunda via, quando Tomás afirma que não seria possível que algo seja causa eficiente de si mesmo, pois, nessa hipótese, seria anterior a si mesmo, o que é impossível. Nesta simples frase, quase imperceptivelmente, Santo Tomás já não está mais necessariamente raciocinando em termos de movimento, mas principia a pensar em termos do ser das coisas. Aparentando repetir o raciocínio da primeira via, ele nos mostra sutilmente que, colocado nos termos da segunda, o mesmo raciocínio poderia ser aplicado não somente ao movimento, mas ao próprio ser das coisas. É o que irá acontecer mais abertamente na terceira via. A terceira via, a primeira via é a do movimento, a segunda via é a da causalidade eficiente. A terceira via, nas palavras de Tomás, é a via do possível e do necessário. A terceira via é tomada do possível e do necessário, e é a seguinte. Encontramos, com efeito, na realidade, coisas que 96 podem ser e não ser, pois encontramos coisas que são geradas e corrompidas e, por consequência, podem ser e não ser. A terceira via pode também ser chamada de via da contingência. De fato, chama-se contingente, por oposição ao necessário, tudo aquilo que é, mas que poderia ser diferente do que é. Portanto, na terminologia usada por Santo Tomás, o possível significa o mesmo que contingente. A primeira via partiu da constatação da existência do movimento, que é também um dos primeiros princípios da filosofia. A segunda via partiu da constatação da existência de uma ordenação entre as causas eficientes observáveis na realidade, uma constatação que, de fato, depende não mais apenas da simples observação, mas também do argumento desenvolvido na primeira via. A terceira via parte da constatação de que existem entes contingentes na realidade. Ora, na medida em que definimos os entes contingentes como aqueles que podem ser e não ser, à primeira vista parece que a terceira via parte do mesmo ponto que a primeira, pois o único modo de constatar que existe contingência nos entes será através da observação de que um ente tenha sido e depois já não tenha sido, o que parece significar o mesmo que observar que tais entes se moveram. Portanto, afirmar que um ente é contingente parece ser o mesmo que afirmar que ele se move. Examinado o argumento com atenção, entretanto, percebemos que a terceira via já se estende claramente para além do movimento, pois ela não afirma apenas que os entes contingentes se movem, mas que eles podem mover-se, o que é muito diferente. De fato, a terceira via constata que, se os entes contingentes foram movidos, isto deveu-se ao fato de que, antes mesmo que tais entes tivessem sido movidos,
estes já podiam ser movidos e, portanto, já possuíam potência para serem movidos. Já não se trata mais, portanto, de uma afirmação sobre o movimento das coisas, mas sobre a estrutura interna das coisas. Do movimento dos entes pode-se inferir, portanto, que sua estrutura interna já possuía a potência ao movimento, e nisto a terceira via difere da primeira. A terceira via não apenas afirma que os entes contingentes se movem, como fazia a primeira via, mas reconhece que a estrutura interna dos entes que se movem exige a potência ao ser. A terceira via contém ainda um pressuposto implícito que não está declarado no texto de Santo Tomás, sem o qual não pode ser entendido o argumento apresentado. Este pressuposto é a tese segundo a qual todos os entes contingentes, aqueles cuja estrutura exige potência, são causados por outro. Partindo deste pressuposto, o ser de todo ente contingente deverá ter uma causa que, por sua vez, deverá ser um ente contingente ou necessário. Se esta causa for um ente contingente, tal ente deverá ter uma causa e esta segunda causa deverá ser, por sua vez, outro ente contingente ou necessário. Se for um ente contingente, esta nova causa deverá ser novamente causada por outro ente que deverá ser novamente contingente ou necessário. Como não se pode proceder na linha da causalidade até o infinito, a prova terminará por concluir que devemos chegar a uma causa primeira, que deverá ser um ente necessário, que não seja causado por outro. Esta conclusão é, agora, não só muito mais ampla do que a conclusão da primeira via como também do que a da segunda via. A primeira via, baseada no movimento, 97 concluía que deveria haver uma primeira causa do movimento do universo. A segunda via, baseada na causalidade eficiente, concluía que deveria haver uma primeira causa eficiente do universo, um conceito que é mais amplo do que o do primeiro motor, já que pode abarcar mais do que apenas a causalidade do movimento. Mas na terceira via, partindo do pressuposto de que todo ente contingente seja causado, exige-se que a primeira causa seja mais do que a causa do movimento, exige-se que ela seja também a causa do ser de todas as coisas. A terceira via pode ser apresentada de muitos modos, dependendo do modo segundo o qual possamos provar que todo ente contingente tem que ser causado por outro. Um dos modos pelo qual é possível provar que todo ente contingente deve ser causado por outro já foi apresentado anteriormente. Mostra-se, em primeiro lugar, que todo ente contingente possui uma essência e que, para que tal ente possa interagir com outros entes, desta essência devem emanar acidentes próprios. Mas, para não admitir que, ao emanarem os acidentes próprios da essência, esta essência ter-se-ia movido a si mesma, deveremos concluir que tais acidentes próprios não poderão emanar da essência se esta própria essência não for causada externamente, com o que fica concluída a prova. Supondo esta prova, a terceira via poderia ser apresentada da seguinte maneira. Observa-se na realidade a existência de seres contingentes. Um ente contingente é aquele que pode ser e pode não ser. Esta observação em princípio parece coincidir com a observação da existência do movimento, mas acrescenta que o movimento já é apresentado sob o conceito de potência e esta potência é admitida como parte constituinte da estrutura do ente móvel ou contingente. Os entes contingentes também são necessariamente limitados porque, quando pelo movimento a potência passa ao ato, tal potência não deixa de existir, mas continua em composição com o ato recebido, exercendo o papel de limite deste ato. Os entes contingentes, portanto, além de possuírem potência, por cuja razão podem ser e não ser, são também entes limitados, pelo mesmo motivo pelo qual possuem potência em sua composição.
A potência destes entes é também chamada de essência, pois a essência, conforme vimos, nada mais é do que potência ao ser substancial. Vimos anteriormente que tais entes, para que possuam acidentes próprios, exigem a intervenção de uma causa eficiente externa, que se utilize instrumentalmente da própria essência por ela produzida, para que desta essência emanem os acidentes próprios. Conclui-se, portanto, que o ente contingente deve ter sua essência causada por uma causa eficiente externa. Tal causa externa, porém, se for também um ente contingente ilimitado, deverá por sua vez ser causada por outra causa eficiente. Porém, pelos mesmos motivos já anteriormente expostos, não é possível uma sucessão infinita de causas externas contingentes ilimitadas, cada uma delas causada por outra causa eficiente também contingente e limitada. Deve-se admitir, portanto, uma primeira causa externa não contingente e não limitada, que não possua potência e que seja, portanto, um ato puro e ilimitado. Se esta primeira causa existe, ela estará em ato. Se, ademais, não possuir 98 potência, será apenas ato, ou ato puro, sem admitir potência em sua constituição. Se não possui potência, também não poderá ter essência, se entendermos a essência como potência ao ser substancial. Esta primeira causa não será nada além do seu próprio existir. Seu existir, porém, não possuirá nenhuma das limitações impostas por cada essência. Existe, por conseguinte, uma causa primeira que não é mais, como na primeira via, apenas o primeiro motor imóvel ou, como na segunda via, a causa eficiente primeira, mas um ente não contingente, não causado por outro, não constituído por potência, ato puro, necessário e ilimitado, que é a causa primeira não somente do movimento, mas também do próprio ser de todos os demais entes constituídos de ato e potência. E este ente necessário e não causado todos dizem ser Deus. O texto original de Santo Tomás desenvolve a prova de um modo mais abreviado. Afirma Tomás: encontramos nas coisas algumas que são possíveis ser e não ser. Ora, é impossível que essas coisas sejam sempre, pois aquilo que é possível não ser, em algum momento não foi. Esta conclusão parece absurda, porque não parece ser necessário que aquilo que é possível não ser, em algum momento certamente não tenha sido. Esta conclusão, aparentemente paradoxal, somente será necessária se admitirmos, além do que é apresentado no texto, que Santo Tomás aceita, como princípio implícito, que todo ente contingente é externamente causado. O argumento, apresentado do modo como está no texto e sem este pressuposto, não pode concluir de modo certo, mas apenas provável. Em outras palavras, sem que se admita como proposição provada que todo ente contingente seja externamente causado, é provável, mas não certo, que aquilo que pode não ser, em algum momento não tenha sido. O motivo, pelo qual não se pode considerar tal conclusão como certa, é o mesmo pelo qual alguém que possui um direito poderá nunca querer exercê-lo, sem que por isto deixe de possuir tal direito. Por outro lado, se admitirmos como princípio implícito que todo ente contingente seja externamente causado, a conclusão deverá ser considerada como certa. Para entender o motivo, deve-se recordar primeiro que a causa do movimento deve ser concomitante no tempo com o movimento causado, mas as causas dos entes contingentes, quando são entes materiais gerados por meio do movimento, podem ser, ao contrário, anteriores no tempo ao próprio ente gerado. Colocando em exemplos, ao contrário do que afirma Newton, se algo se move, deve estar sendo movido por uma causa concomitante ao movimento.
Mas já no caso das causas não dos movimentos, mas dos entes materiais, temos o exemplo do alto forno que produziu um lingote de aço, o qual foi anterior no tempo à existência da barra de aço, e temos o exemplo da geração da semente da qual se produziu uma árvore, que foi anterior no tempo à existência desta árvore. Posto isto, admitimos em seguida que não pode existir uma sucessão infinita de causas, tanto no caso das causas do movimento quanto no caso das causas do ser. O motivo, entretanto, é distinto em ambos os casos. Uma sucessão infinita de causas concomitantes, como é o caso das causas do movimento, não pode existir porque neste caso o último efeito jamais se iniciaria, enquanto que uma sucessão infinita de causas não concomitantes, como às vezes é o caso das causas do ser, não pode existir 99 porque, conforme já havíamos explicado, isto equivaleria a admitir a possibilidade de um número infinito de entes atualmente existentes. Ora, como todo ente contingente é externamente causado, se sua causa externa for também um ente contingente, ela deverá exigir outra causa externa e assim sucessivamente. Já que as causas não podem prosseguir até o infinito, deveremos daqui concluir que, 1. Se negamos que exista uma primeira causa não contingente, seremos forçados a admitir, para evitar uma série infinita de causas, que, 2. Existiu um primeiro momento antes do qual não havia nenhuma causa para o ente contingente. Mas, como todo ente contingente deve ser externamente causado, deveremos concluir, portanto, que antes daquele momento ele também já não poderia ser. Ora, continua Tomás, se, portanto, todas as coisas podem não ser, houve algum momento em que nada existia. A conclusão agora é evidente, mas, se tal foi o caso, ainda agora não existiria coisa alguma. Na verdade, aquilo que não existe, não começa a existir senão por algo existente. Ora, não existindo qualquer ser, seria impossível que algo começasse a existir e assim nada agora existiria, o que é evidentemente falso. Portanto, nem todos os seres são puramente possíveis, mas forçoso é que exista, na realidade, o ser necessário. A terceira via terminaria neste ponto se São Tomás não tivesse introduzido uma distinção diversa da que fizemos. Ora, todo o ser necessário ou tem a causa da sua necessidade em outro ou não tem, porém, não é possível proceder até ao infinito nos seres necessários que têm uma causa da sua necessidade tal como acontece nas causas eficientes, como ficou demonstrado. É, pois, forçoso admitir algo que seja necessário por si mesmo, que não tem em outrem a causa da sua necessidade, mas que é causa da necessidade dos outros, ao qual todos chamam Deus. Esta colocação final de São Tomás torna-se clara se entendermos que o autor chama de contingentes somente os entes cuja essência é composta de matéria e forma, chamando de entes necessários que possuem a causa de sua necessidade em outro, aos entes cuja essência é constituída apenas de forma. Na verdade, ambos estes entes são contingentes, porque ambos podem não existir. O motivo da distinção de Santo Tomás reside em que os primeiros podem mudar de essência, enquanto que os segundos, durante o tempo em que existirem, não podem mudar de essência. Sem a quarta via, as características da causa primeira, tais como foram deduzidas pela terceira via, transcendem as deduzidas para a mesma causa primeira a partir da análise do movimento e da própria causalidade. A análise do movimento, suposto como uma alteração da forma, conclui pela necessidade de uma causa eficiente e esta conclusão, aplicada à primeira via, conduz a uma causa primeira que é um motor imóvel. A análise da causalidade, aplicada à segunda via, conduz a uma causa primeira que é uma causa não causada.
Mas a causa primeira, tal como é deduzida pela terceira via, é um ente necessário, destituído de potência, destituído de essência e ilimitado. O que é necessário notar agora é o quanto uma causa com estas características, ao agir, transcende o modo de causalidade próprio das causas contingentes. As causas contingentes produzem movimentos que, por serem alterações de formas, deverão possuir por término uma forma. A razão última desta afirmação reside no fato de que as causas contingentes são constituídas de potência ilimitadas por uma essência. Tais causas, não podendo agir diretamente por suas essências, devem fazê-lo através dos acidentes que emanam destas essências. Tais acidentes agem, portanto, como instrumentos das essências das quais emanam. Estes acidentes, por emanarem de suas essências, serão limitados por elas e, portanto, somente agirão dentro dos limites em que as essências das quais emanam possuem ser. Ora, ao agir dentro deste determinado limite, o efeito da causa contingente deverá ser uma forma, atuada pelos acidentes, mas definida pela sua essência. A causa primeira da terceira via, entretanto, não possuindo acidentes, não poderá agir através deles. Não poderá tampouco agir através de uma essência limitada, que também não possui. Sendo um ato de ser ilimitado, se ela é causa, portanto, deveria ser capaz de transcender aquele modo de causalidade que termina em uma forma e ser capaz de produzir o próprio ato de ser. Ora, isto é o ato criador. Tal como se pode depreender pelo exame da terceira via, este ato criador consiste em mais do que apenas dar o ser apenas produzindo algo do nada. Se o ato criador consiste-se apenas em produzir algo do nada, a causa primeira da terceira via poderia causar outro ente ilimitado igual a ela mesma. Pode-se provar, porém, que isto seria impossível porque, se pudessem existir dois entes sem essência e ilimitados, o segundo ente deveria diferir do primeiro em algo. Neste caso, o segundo ente deveria não possuir algo que o primeiro tem e, neste caso, o segundo teria uma limitação, ou deveria possuir algo que o primeiro não tivesse e, neste caso, o primeiro teria uma limitação, o que contraria a hipótese inicial de que ambos eram ilimitados. Portanto, a causa primeira da terceira via não pode criar outro ente ilimitado, mas apenas entes limitados. Ora, os entes limitados não são atos puros, mas compostos de potência e ato. Portanto, criar algo do nada implica não apenas em causar o próprio ato de ser, mas também limitar ou modular este ato pela potência ou essência do ente criado. A ilimitação ou infinitude do ato de ser considerado em si mesmo pode produzir uma graduação ilimitada de possibilidades, na medida em que a potência moduladora seja maior ou menor. O ato criador, portanto, não consiste apenas na 101 produção de algo do nada, mas também na modulação do ato ilimitado de ser da causa primeira, o que, por este mesmo motivo, supõe infinitas possibilidades que variam desde quase a pura potência até algo menos do que o ilimitado. Quando um ente possui em parte algo que outro possui plenamente, ou quando, como neste caso, o efeito possui em parte o que a causa possui plenamente, diz-se que o efeito participa da causa. A participação que deriva da causalidade não ocorre apenas quando a causa é a causa primeira, mas com todas as causas. O fogo, por exemplo, aquece de modo desigual, segundo a maior ou menor proximidade, os vários objetos que se lhe acercam e nenhum deles possuirá o calor no mesmo sentido em que este é possuído pelo fogo, que não somente transmite o calor como podem fazê-lo os objetos por ele aquecidos, mas também é fonte de calor. A inteligência humana produz artefatos diversos que variam em grau de engenhosidade,
tais artefatos participam da inteligência humana, mas nenhum deles possui inteligência no mesmo sentido em que a mente humana a possui. A diferença entre a participação que se origina da causa primeira e a participação que se origina do fogo e da inteligência humana consiste em que nestes outros casos a modulação dos efeitos se dá dentro de limites que são estabelecidos pela essência da causa envolvida, tanto em relação a quais objetos podem sofrer a ação desta causa, como em relação a quais efeitos podem ser produzidos por esta causa. Assim, em relação aos objetos que podem sofrer a ação da causa, há apenas um número limitado de entes que podem ser aquecidos pelo fogo, e somente observamos um número limitado de entes que participam de uma inteligência que pode ser identificada como humana. Fora destes entes, não se percebe mais a participação daquelas causas. Ademais, em ambos os casos, o fogo não consegue produzir mais do que calor e a inteligência humana não pode produzir mais do que uma ordenação racional de entes que já existiam por si mesmos. Em ambos os casos, a limitação da extensão e da natureza dos efeitos depende da própria limitação da essência da causa. Mas não pode dizer o mesmo em relação à causa primeira. Já que esta não possui uma essência limitada, seus efeitos estendem-se a todos os entes e a sua modulação é ilimitada, abrangendo todas as possibilidades do ser. Esta possibilidade de modulação ilimitada corresponde efetivamente ao espetáculo que observa-se na realidade, segundo afirma São Tomás de Aquino ao comentar o 7º capítulo do livro dos Nomes Divinos de Dionísio Areopagita. Dionísio manifesta que Deus é conhecido por todos e diz que isto se deve ao fato da sabedoria divina ser a causa efetiva de todas as coisas, na medida em que produz as coisas no ser e não somente dá o ser às coisas, como também o dá com ordem, na medida em que as coisas se coadunam entre si ordenando-se a um fim último. Dionísio também acrescenta o modo desta ordem, porque sempre os fins dos primeiros, isto é, os menores entre os maiores, se unem aos princípios dos segundos, isto é, os maiores dos menores, de modo que une o maior da criatura corporal, a saber, o corpo humano, ao menor da natureza intelectual, que é a alma racional. E o mesmo se vê nas demais coisas, operando assim a beleza do 102 universo por uma só conspiração, ou concórdia e harmonia, isto é, uma devida ordem e proporção, de todas as coisas. In Librum Vitae Dioni II de Divinis Nominibus Expositio, Caput 7, Lectio 4 Tomás de Aquino sustenta que, quando se encontra este tipo de graduação nas coisas, isto é indício certo da existência de uma causa que produziu semelhante graduação. Na exposição sobre o símbolo dos apóstolos ele se utiliza do seguinte exemplo para explicar esta afirmação. Para não fazermos uso de demonstrações repletas de sutilezas, mostraremos através de um exemplo simples como todas as coisas foram criadas e feitas por Deus. É manifesto que se alguém entra em uma casa e na entrada da casa percebe calor, e depois, à medida que se dirige mais para o seu interior sente mais calor e assim sucessivamente, acreditará haver fogo dentro da casa, mesmo se não puder ver o próprio fogo que fosse a causa daqueles calores. Ora, assim também ocorre ao que considera as coisas deste mundo. Pois ele encontra todas as coisas se disporem segundo diversos graus de beleza e nobreza, e quanto mais se aproximam de Deus, tanto mais belas e melhores as encontra. É assim que os corpos celestes são mais belos e nobres do que os corpos inferiores e os seres invisíveis mais belos e nobres do que os visíveis. Deve-se, portanto, crer que todas estas coisas procedem de um só Deus, que dá o ser e a nobreza às coisas singulares. Expositio in symbolum apostolorum, arte. De onde que, observando-se na natureza uma graduação de propriedades que não se limita a uma determinada classe de entes,
nem a uma determinada classe de efeitos, mas que perpassa todas as possibilidades do ser, tal constatação é tomada como indício certo de uma causa primeira e ilimitada. Daqui procede a tese da quarta via pela qual se pode demonstrar a existência de Deus, exposta por São Tomás desta maneira: a quarta via é tomada dos graus que são encontrados nas coisas. De fato, encontramos nas coisas algo mais e menos bom, verdadeiro e nobre, e outras semelhantes. Mas o mais e o menos são ditos de coisas diversas na medida em que se aproximam diversamente a algo que é maximamente, como o mais quente é o que mais se aproxima do maximamente quente. Há, portanto, 103 algo que é maximamente verdadeiro, ótimo e nobilíssimo e, por conseguinte, maximamente ente, porque as coisas que são maximamente verdadeiras são maximamente entes, conforme é afirmado no segundo livro da Metafísica. Ora, o que é dito maximamente tal em algum gênero é causa de todas as coisas que são daquele gênero, como o fogo, que é maximamente quente, é causa de todas as coisas quentes, conforme é explicado no mesmo livro. Existe, portanto, algo que é causa, para todos os seres, do ser, da bondade de qualquer perfeição, ao qual chamamos Deus. Summa Theologiae, e questão 2a, 3. Esta conclusão contradiz frontalmente a conclusão apresentada no século XIX pela teoria da evolução de Darwin. A mesma graduação dos entes, que para Tomás de Aquino é indício certo da atuação de uma causa primeira a qual chamamos Deus, é para Darwin indício da atuação da seleção natural, um mecanismo pelo qual variações ao acaso nas características dos seres vivos, na medida em que tornam o ser vivo mais apto para a luta pela sobrevivência, são consecutivamente selecionadas pela natureza ao longo de incontáveis gerações até que, de uma espécie mais primitiva, surja outra espécie mais evoluída e mais apta para a sobrevivência. A ideia surgiu, segundo narrado nos primeiros capítulos do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, da observação do autor sobre o trabalho realizado nas fazendas inglesas. Darwin observou como os animais ingleses eram melhores do que os mesmos animais do restante do mundo. As ovelhas inglesas produziam mais lã e os cavalos ingleses corriam mais rápido que as mesmas espécies provenientes de outros lugares do mundo. O motivo era que cada geração de novos animais era sistematicamente selecionada pelos fazendeiros, de modo que, entre as novas ovelhas, aquelas que produzissem mais lã eram poupadas para a reprodução, enquanto as demais eram destinadas ao abate, o mesmo sendo feito com vacas e cavalos. Assim, depois de alguns séculos, as novas gerações de animais ingleses possuíam características superiores às das mesmas espécies provenientes de outros lugares do mundo. Darwin concluiu que, por um processo essencialmente semelhante, porém mais lento, a própria natureza selecionaria, devido à luta pela sobrevivência, as características de cada geração de seres vivos, aprimorando-os de tal maneira que, ao longo de eras, as modificações acumuladas por estes seres vivos seriam tão drásticas que viriam a produzir espécies inteiramente novas de plantas e de animais. Apesar de ter sido exposta apenas para o âmbito biológico, a teoria de Darwin supõe um raciocínio exatamente inverso ao da quarta via de São Tomás de Aquino, e levanta algumas objeções irrespondíveis. Em primeiro lugar, até hoje jamais foi observada a produção de uma nova espécie de um ser vivo a partir de outra, seja em consequência da seleção natural, seja em consequência da seleção artificial praticada pelos fazendeiros. Tudo o que a seleção natural ou artificial pôde realmente produzir e que foi realmente comprovado pela observação foram variações dentro da mesma espécie. A hipótese segundo a qual, tanto pela seleção 104 natural como pela artificial,
seria possível produzir, a partir de uma espécie mais primitiva, uma nova espécie de ser vivo mais evoluída, é até hoje uma simples conjectura sem nenhuma comprovação experimental. Trata-se, ademais, de uma hipótese que, do ponto de vista metafísico, é, no mínimo, muito inverossímil, porque uma causa não poderia produzir um efeito maior do que ela própria. Neste sentido, seria temerário afirmar que uma série de transformações casuais, selecionadas por condições naturais cuja sequência também é casual, pudesse ter produzido, a partir de seres primitivos, estruturas tão sofisticadas como mamíferos e homens, e mais temerário ainda afirmar que este seria o mecanismo padrão segundo o qual a natureza agiria. Algumas vezes coloca-se em filosofia que a ação de ensinar como um contraexemplo segundo o qual uma causa poderia produzir um efeito maior do que si mesma. Todos conhecem exemplos de alunos que se tornam mais inteligentes que seus mestres, mas que não teriam chegado a ser tais se não tivessem tido a orientação destes mesmos mestres. Parece, portanto, que uma causa poderia produzir um efeito maior do que si mesma. Pode-se, porém, refutar este contra-exemplo explicando que, na verdadeira ação de ensinar, a causa do aprendizado não é a transmissão do conhecimento do mestre, mas a meditação do aluno. O verdadeiro mestre não é aquele que transmite conhecimento, mas aquele que sabe despertar no aluno a arte de meditar a partir de suas indicações. Se o ensino fosse apenas a transmissão do conhecimento por parte do mestre, é evidente que jamais um aluno poderia ser melhor do que seu mestre e, com mais razão, se veio a sê-lo exatamente por ter estudado com aquele mestre. A teoria da evolução, entretanto, parece pretender não apenas que o efeito possa superar a sua causa, como também, contra toda a evidência da experiência cotidiana, que este foi o mecanismo fundamental pelo qual se construiu a natureza. Diante da ausência de qualquer comprovação experimental para um fenômeno como este, a teoria da evolução não deveria ter sido objetivamente considerada como uma hipótese provável. Não obstante, o que se observa historicamente é o contrário. A teoria da evolução pareceu e continua parecendo muito verossímil para o homem moderno. O motivo, como pode ser mostrado, não está no próprio conteúdo da teoria da evolução, mas na mecânica newtoniana que a precedeu 200 anos antes. Na mecânica newtoniana postula-se que um corpo que se desloca em movimento retilíneo uniforme não necessita da ação de uma causa para fazê-lo. Ao introduzir este princípio metafisicamente impossível, Newton negou a validade da tese segundo a qual tudo o que se move tem que ser movido por outro. Com isto, e já apenas com isto, quebrase o princípio que sustenta a demonstração da primeira via e, por consequência, também a da quarta via, que depende, como as demais, da primeira e que a estende. Ao negar que tudo o que se move tenha que ser movido por outro, Newton virtualmente negou a necessidade de uma causa primeira para que se produza o movimento do universo. Com a ausência, na mecânica newtoniana, do conceito de matéria primeira, que é pura indeterminação, os movimentos do universo terão também que ser rigorosamente pré-determinados. Não sendo necessária uma causa primeira e todos os movimentos sendo pré-determinados, o universo terá que comportar-se como um relógio. Está assim pronto o preconceito que, assimilado pela educação e pela propaganda ideológica do iluminismo 105 europeu, veio a tornar, 200 anos depois, a teoria da evolução tão ilusoriamente verossímil apesar das objeções em contrário e da falta de comprovação experimental.
A estrutura biológica dos diversos seres vivos e os registros geológicos mostravam claramente que as espécies mais perfeitas dependem das menos perfeitas para a sua existência e, portanto, devem ter surgido posteriormente no tempo. Como no universo newtoniano não é necessária a existência de uma causa primeira para explicar os movimentos observáveis da natureza, a observação do surgimento sequencial das espécies, excluída a ação da causa primeira, parece exigir a seleção natural. A força probatória intrínseca dos argumentos de Darwin é ilusória e a verdade é que, em um universo newtoniano, já não haveria outra explicação possível. Supondo que as leis de Newton sejam consideradas como princípios metafísicos, a seleção natural seria dedutível da física newtoniana, sem necessidade do arrazoado contido no livro A Origem das Espécies. Conforme veremos mais adiante, 20 anos após ter escrito A Origem das Espécies, Darwin comentou a este respeito em sua autobiografia, o velho argumento do propósito na natureza, que anteriormente havia me parecido tão concludente, esvaiu-se, agora que a lei da seleção natural foi descoberta. Tudo na natureza é o resultado de leis fixas. Deve notar-se como, neste pequeno argumento, a justificativa da descoberta da lei da seleção natural é dispensável. O verdadeiro motivo pelo qual esvaiu-se o argumento do propósito na natureza é que tudo na natureza é resultado de leis fixas. Ora, este princípio é pura mecânica newtoniana, dispensada qualquer biologia darwiniana. É impressionante o quanto a humanidade foi intelectualmente lerda para, em vez de entender isto imediatamente após a simples leitura de Newton, ter gastado 200 anos para fazê-lo e necessitado do número tão grande de exemplos contido no livro da Origem das Espécies, para ter chegado a esta conclusão. Mas, descartado o universo newtoniano e suposto o universo tal como é descrito pela filosofia, derivado unicamente dos princípios do ser, do movimento e da verdade, a seleção natural torna-se muitíssimo pouco provável. Supostos estes três princípios, é possível mostrar que os movimentos de todos os entes são causados por uma causa primeira. Destes mesmos três princípios deduz-se a necessidade da existência na natureza da matéria primeira, princípio de indeterminação. Devido à existência deste princípio de indeterminação, com exceção dos movimentos muito distantes da matéria primeira, todos os demais movimentos não serão movimentos determinísticos previsíveis como os de um relógio. Ademais, não apenas o movimento de todos os entes depende, intermediado por meio de uma linha de causalidades, de uma causa primeira, mas também o próprio ser de todas as coisas depende diretamente desta mesma causa primeira. Esta dependência, não sendo de um movimento, mas de um ato criador, não se restringe ao primeiro momento da criação, estendendo-se a toda a existência de cada um dos entes, de modo que todos estes entes são sustentados constantemente em seu ser diretamente pela causa primeira. Supondo-se demonstradas estas afirmações, não existirá mais um motivo plausível pelo qual a causa primeira, da qual dependem o movimento de todo o universo e a sustentação do ser de todas as coisas, esteja impossibilitada de intervir dentro deste mesmo universo 106 para fazer com que, a partir de um ente que não poderia, por si mesmo, causar mais do que a sua essência lhe permite, se produza um outro ente de uma espécie mais elevada. Isto é, não há motivo para que não seja plausível o relato da criação contido no livro do Gênesis, o qual não afirma uma criação constante a partir do nada mas, após a criação do primeiro dia, não volta mais a usar este termo exceto no momento em que a vida surge pela primeira vez no surgimento do homem, descrevendo,
nos demais dias da obra da ornamentação, a produção das espécies superiores a partir das inferiores já existentes em virtude de uma intervenção direta da causa primeira. Por mais desconcertante que possa parecer, o descobridor da seleção natural afirma, em um livro que somente foi divulgado muito discretamente e não antes de se terem passado vários anos após a sua morte, quando praticamente toda a humanidade havia aceitado a teoria da evolução como fato consumado, que concorda com estas afirmações. Enquanto o público lia em todo o mundo a Origem das Espécies, a obra em que era apresentada a teoria da evolução, o próprio autor da teoria admitia, mas para ser divulgado apenas entre seus familiares, que não conseguia acreditar nela. A afirmação está contida na autobiografia de Charles Darwin, um documento originalmente escrito pelo autor apenas para a leitura privada de seus descendentes, mas publicada discretamente após a morte do autor, quando a aceitação da seleção natural por parte do público já era um fato consumado. Neste relato pessoal de sua vida, lemos que, retornando à Inglaterra, após a viagem de 5 anos ao redor do mundo a bordo do Beagle, Darwin tentou iniciar, sem sucesso, alguns estudos de metafísica, para os quais reconheceu não ser bem dotado. Logo em seguida afirma, ao contrário do que faz na Origem das Espécies, que é impossível conceber o universo como sendo o resultado de um cego acaso ou de uma necessidade. Em outras palavras, o autor não consegue crer nas evidências da teoria que ele próprio propôs, mas que o mundo inteiro estava sendo induzido a aceitar através da divulgação de sua principal obra. Darwin então se justifica a si mesmo, propondo a paradoxal hipótese segundo a qual a impossibilidade da mente humana em compreender a evidência da teoria da evolução poderia ser explicada como sendo o resultado do próprio mecanismo da seleção natural. Os 2 anos e 3 meses, desde minha volta à Inglaterra até meu casamento, foram os mais ativos que jamais tive. Iniciei o meu primeiro livro de notas sobre fatos relacionados com a origem das espécies, sobre o qual nunca cessei de trabalhar durante os 20 anos seguintes. Como não era capaz de trabalhar o dia todo na ciência, li bastante durante estes 2 anos sobre vários temas, incluindo alguns livros de metafísica, mas não era bem dotado para estes estudos. Embora não tivesse pensado muito sobre a questão da existência de um Deus pessoal até um período consideravelmente posterior de minha vida, quero colocar aqui as vagas conclusões pelas quais fui sendo conduzido. O velho argumento do propósito na natureza, que anteriormente havia me parecido tão concludente, esvaiu-se, agora que a lei da seleção natural foi descoberta. Não 107 podemos mais argumentar que, por exemplo, a bela articulação de uma concha bivalvular tenha sido causada por um ser inteligente, do mesmo modo como a dobradiça de uma porta foi causada por um homem. Não parece haver mais propósito na variabilidade dos seres orgânicos e na ação da seleção natural do que no curso pelo qual o vento sopra. Tudo na natureza é o resultado de leis fixas. Atualmente o argumento mais comum para a existência de um Deus inteligente procede da profunda convicção interior e dos sentimentos que são experimentados por muitas pessoas. Antigamente eu também era conduzido por sentimentos como estes que acabo de mencionar. Em meu diário escrevi que, em meio à grandiosidade de uma floresta brasileira, não era possível dar uma ideia adequada dos elevados sentimentos de assombro, admiração e devoção que preenchem e elevam a alma. Mas hoje as maiores cenas não fariam mais com que nenhuma destas convicções e sentimentos surgissem em minha mente. Uma outra fonte da convicção da existência de Deus, vinculada à razão e não aos sentimentos, impressiona-me como algo de muito maior peso.
Ela segue-se da extrema dificuldade ou, melhor, da impossibilidade de conceber este universo imenso e maravilhoso, incluindo o homem com a sua capacidade de examinar um passado tão remoto e projetar-se tão distante para o futuro, como sendo o resultado de um cego acaso ou de uma necessidade. Quando penso nestas coisas, sinto-me compelido a supor uma causa primeira, possuidora de uma mente inteligente análoga, em algum grau, à do homem, e nisto eu mereço ser chamado de deísta. Esta conclusão era forte em minha mente no tempo, tanto quanto posso lembrar-me, em que eu estava escrevendo A Origem das Espécies, mas a partir daí ela passou a tornar-se, com muitas flutuações, cada vez mais fraca. Então surge-me a dúvida: pode a mente humana, que evoluiu, como acredito plenamente, de outras mentes tão inferiores como as possuídas pelos animais mais inferiores, merecer confiança quando concebe conclusões tão grandiosas? Não tenho a pretensão de contribuir com a mínima luz em problemas tão abstrusos. O mistério do princípio de todas as coisas é insolúvel por nós, e eu, de uma vez por todas, devo contentar-me em permanecer um agnóstico. The Autobiography of Charles Darwin, From My Return to England to My Marriage, Religious Belief 108. Suposta a mecânica newtoniana, a teoria da evolução pode corretamente ser vista como uma aplicação particular, no âmbito da biologia, de uma hipótese mais geral, segundo a qual, sempre que na natureza pode dar-se o surgimento de várias estruturas igualmente possíveis e observam-se apenas aquelas que, sob algum ponto de vista, são precisamente as mais perfeitas, isto seria consequência de um mecanismo através do qual todas ou grande parte destas estruturas realmente surgiram. Entre as quais, através de leis fixas da natureza, algumas entre elas foram selecionadas. Considerada neste âmbito mais amplo, dados recentes da ciência moderna parecem caminhar para a contradição da hipótese. A partir da segunda metade do século XX, os homens da ciência começaram a considerar com crescente perplexidade a constatação de que as constantes fundamentais da física, como a massa do elétron, igual a 1.840 da massa do próton, a carga do elétron, as relações de grandeza entre as quatro forças fundamentais da física, a força gravitacional, a força elétrica, a força nuclear e a força fraca, e mais outras constantes básicas, estavam, cada uma delas, ajustadas a valores muito precisos, de tal maneira que variações mínimas não apenas destas constantes, como também da combinação entre todas elas, teriam impossibilitado a formação não somente das estrelas, como até mesmo de quaisquer outros elementos químicos além do hidrogênio e do hélio. Ou seja, sem esta combinação espantosamente exata de valores, o universo, se tivesse chegado a formar-se, seria, na melhor das hipóteses, uma massa informe de gases e não apenas a vida, como também a natureza, tal como a conhecemos em sua diversidade e beleza, seriam impossíveis. Entretanto, não existe nenhuma teoria aceita que explique como tais valores puderam ter sido escolhidos pela natureza, e também não há qualquer evidência que tal combinação tenha sido alcançada por meio de um processo de seleção casual entre várias tentativas com valores diferentes. A probabilidade de que tal combinação seja produto de um simples acaso em uma única tentativa é praticamente nula. Ora, se é possível que o universo selecione com tanta exatidão os únicos valores de todas as constantes básicas que permitem o surgimento da vida e a diversidade da natureza, e aparentemente isto não se realizou nem pelo acaso, nem por um processo semelhante à seleção natural tal como é descrito pela biologia darwiniana, não há motivo por que não se possa admitir que exista na natureza a possibilidade de outras explicações, atualmente ignoradas pela ciência, para a origem das espécies, além da própria seleção natural.
E aqui, ao contrário do que afirma a autobiografia de Darwin, seria muito difícil explicar que as hipóteses que estas constatações sugerem sejam uma simples ilusão da mente humana produzida pela própria seleção natural. A quinta via, a quarta via, tomada a partir dos graus do ser, pressupõe as vias anteriores e as estende. Na medida em que, identificando uma gradação dos seres nas coisas, deduz que esta gradação exige um ente ilimitado como sua causa, pressupõe o conceito de causa, cuja primeira prova está contida na primeira via e cujas extensões são apresentadas na segunda e terceira via. A terceira via, na medida em que conclui a existência de uma causa primeira desprovida de potência e, portanto, ilimitada em seu ser, permite admitir como efeito desta mesma causa uma vasta gradação de entes que participam do ser ilimitado da causa primeira, segundo a graduação da potência os constituem. 109 Deve-se notar, entretanto, que as essências dos diversos entes, graduados segundo a participação do ser da causa primeira, não são diretamente observáveis pelos sentidos humanos. Os olhos e demais sentidos apreendem os acidentes, e não as essências dos diversos entes e, a partir destes acidentes, é a inteligência que, por abstração, apreende o que chamamos de essência. Estes acidentes, porém, e as ações que deles derivam, emanam das essências dos entes e são como que instrumentos destes. O espetáculo que os olhos humanos apreendem no universo de modo imediato, portanto, não é propriamente o espetáculo da gradação dos entes, mas o espetáculo da ordem que resulta dos entes assim graduados, na medida em que, através de seus acidentes, tais entes atuam uns sobre os outros. Desta ordem, que deriva da gradação dos entes que constitui o ponto de partida da quarta via, tem origem a quinta via. A quinta via, observando a ordem que existe na natureza, conclui que tal ordem exige a existência de uma causa primeira que a produza. Segundo a exposição de Tomás de Aquino, a quinta via é tomada a partir do governo das coisas. Vemos, com efeito, que algumas coisas que carecem de conhecimento, isto é, os corpos naturais, operam ordenando-se a um fim, o que é evidente pelo fato de que sempre ou frequentemente operam do mesmo modo, para alcançarem aquilo que é ótimo, pelo que fica evidente que não pelo acaso, mas pela intenção alcançam este fim. Ora, as coisas que não têm conhecimento não tendem a um fim senão na medida em que são dirigidas por algum ente cognoscente e inteligente, como a flecha pelo arqueiro. Portanto, há algo inteligente, pelo qual todas as coisas naturais ordenam-se a um fim, e a este chamamos Deus. Summa Theologiae, e questão 2a, 3 Note-se também que, sendo assim, a quinta via é a única das 5 para demonstrar a existência de Deus cujo ponto de partida é imediatamente apreensível pelos sentidos. As demais vias partem respectivamente do movimento, tomado enquanto passagem da potência ao ato, da causalidade, da contingência e da essência dos entes, coisas que não são imediatamente observáveis pelos sentidos, mas apenas apreensíveis pela abstração do intelecto. Somente um filósofo pode, por este motivo, compreender adequadamente as 4 primeiras vias. A quinta via, porém, é acessível, até um certo ponto, também pelos homens simples, incapazes do esforço de abstração requerido pela metafísica. Não é preciso estudar metafísica para apreender a ordem do universo e, desde os primórdios da história, tanto os homens simples como os homens sábios concluíam a existência de Deus observando a ordem existente na natureza.
O raciocínio delineado por São Tomás de Aquino no conjunto sequencial das 5 vias explica por que a fortíssima impressão produzida pela ordem das coisas observável no mundo, segundo a qual tal ordem deveria ter sua origem em um ordenador inteligente, é metafisicamente correta, mesmo que a pessoa tomada por esta impressão não saiba como justificá-la rigorosamente. De fato, para compreender claramente todo o seu valor probatório, o homem que está sob o impacto da experiência que se origina do exame da ordem do universo teria que reduzir a quinta via a 110 quatro anteriores, e isto somente os sábios seriam capazes de fazê-lo. Soma-se a isto que, para compreender todo o alcance da quinta via, o homem sábio que tivesse vivido durante os últimos 4 séculos da história teria que ser capaz também de explicar por que os conceitos introduzidos na cultura moderna pela mecânica newtoniana e pela teoria da evolução de Darwin não são metafisicamente sustentáveis, embora possam ter utilidade como instrumentos de cálculo. Ao iniciar sua exposição das 5 vias, São Tomás afirma que a primeira, que procede da análise do movimento, é a mais manifesta. Esta afirmação deve ser entendida no sentido de ser a mais manifesta para o homem versado em metafísica, por partir da constatação do movimento, que é um dos primeiros princípios da filosofia, enquanto que as demais vias partem de princípios derivados, que devem, portanto, ser reduzidos aos primeiros para poderem ser manifestamente compreendidos. Neste sentido, do ponto de vista do rigor metafísico, a primeira via é a menos complexa e a mais manifesta, porque parte de princípios mais elementares e mais evidentes. Segundo este mesmo sentido, a quinta via, pelos motivos inversos, é a menos evidente e a mais complexa. Mas do ponto de vista do homem comum, que pouco se eleva além da vida sensorial, a quinta via é a mais manifesta e, de um certo modo, a única que lhe seria compreensível, se não tivesse sido educado durante estes últimos séculos a considerar os conceitos da ciência moderna como princípios metafísicos. No que depende da razão natural, a maioria dos homens não possuirá outra maneira de apreender a existência de Deus senão através da quinta via e, ainda que ela tenha uma solidíssima base metafísica, não saberão justificá-la rigorosamente. É o que vemos manifestamente no texto anteriormente citado da autobiografia de Darwin. Embora tenhamos utilizado este texto para exemplificar a quarta via, a verdade é que quando Darwin afirma que a fonte da convicção da existência de Deus, que impressiona-me como algo de muito maior peso, segue-se da extrema dificuldade ou, melhor, da impossibilidade de conceber este universo imenso e maravilhoso, incluindo o homem com a sua capacidade de examinar um passado tão remoto e projetar-se tão distante para o futuro, como sendo o resultado de um cego acaso ou de uma necessidade. Quando penso nestas coisas sinto-me compelido a supor uma causa primeira, possuidora de uma mente inteligente análoga, em algum grau, à do homem. Ele não está se referindo à gradação da essência dos entes, mas à ordem observável no universo. Ele está, de fato, considerando a quinta via de Santo Tomás de Aquino, e afirma que, quando pensa nestas coisas, sente-se compelido a supor uma causa primeira, mas não sabe justificar o motivo desta compulsão. Examinando o texto anterior, nota-se que Darwin o inicia afirmando que, após voltar à Inglaterra, tentou estudar alguns livros de metafísica, mas descobriu que não era bem dotado para estes estudos. A análise da autobiografia completa de Darwin e de 111 outras obras deste mesmo autor revela um homem muito pouco dotado para o raciocínio abstrato, que exige uma quantidade incomumente elevada de exemplos concretos para que possa daí deduzir conclusões.
No capítulo 3 da Descendência do Homem, Darwin revela uma radical incapacidade para entender o que é o próprio conceito de abstração, quando sustenta que um cachorro é capaz de apreender abstratamente o que seja um cachorro, se julgarmos pelo que está escrito em vários artigos que foram publicados recentemente. Parece dar-se uma grande importância a uma suposta completa ausência nos animais do poder de abstração, ou de formar conceitos genéricos. Mas quando um cachorro enxerga um outro cachorro à distância, fica frequentemente claro que ele está percebendo que se trata de um cachorro em abstrato, porque quando o outro cachorro se aproxima, todas as suas maneiras subitamente se alteram ao perceber tratar-se de seu amigo. C. Darwin, The Descent of Man, c. Terceiro, Mental Powers, Abstraction, General Conceptions. O texto da autobiografia continua com o autor examinando os diversos argumentos que as pessoas de seu tempo apresentavam para justificarem a existência de Deus, concluindo que todos estes argumentos, inclusive outros não transcritos pela citação, com exceção de um, não podem ser válidos. É interessante notar que nenhum destes argumentos considerados inválidos por Darwin coincide com alguma das 4 primeiras vias de Santo Tomás. O autor não os encontrou nos colóquios de seus contemporâneos ou em seus escritos, e não foi capaz de descobri-los por ele mesmo. Então, finalmente, ele conclui com um último argumento, que é a própria quinta via de São Tomás, a qual Darwin considera de peso e verdadeiramente concludente, apesar de que, considerada a origem biológica primitiva do homem, não pode merecer confiança. A metafísica das 5 vias apresentada neste texto pode explicar a atitude de Darwin com mais coerência do que ele mesmo pôde fazê-lo. Conforme podia se esperar, não sendo capaz de debruçar-se sobre o raciocínio metafísico, Darwin não foi capaz de encontrar a nenhuma das 4 primeiras vias. Corretamente negou valor probatório a vários argumentos que não coincidem com nenhuma das 5 vias. Corretamente sentiu o impacto da quinta via, que é a única acessível, com força probatória, às mentes para as quais o exercício da abstração faz-se difícil. Embora sentisse o impacto probatório da quinta via, não tendo sido capaz de compreender as 4 anteriores, não foi também capaz de justificar rigorosamente a quinta. De fato, Darwin não afirma que a quinta via prova a existência de Deus, mas declara apenas que ela o compele a crer nisto e sustenta também, diante das considerações da quinta via, ser impossível para a mente humana conceber o universo sem uma causa primeira. Mas, devido à sua incapacidade de fundamentar a quinta via nas anteriores, Darwin se detém neste ponto. O fato de, diante da quinta via, ser impossível para a mente humana conceber o universo sem uma causa primeira, não significa, para o autor, que esta causa primeira realmente exista e que esta suposta existência não seja mais do apenas uma ilusão da mente humana. Darwin foi, por 112 conseguinte, até o limite onde a mente do comum dos homens, presa muito proximamente aos sentidos, teria sido capaz de ir. Tivesse ele tido a capacidade de compreender as vias anteriores, teria tido também a possibilidade de responder ao seu dilema. Para a grande maioria dos homens, a única via natural para o conhecimento de uma causa primeira é a partir da ordem da natureza. Deve-se, porém, observar que esta mesma ordem, da qual ninguém duvida, é também o fundamento da moral humana. De fato, faz parte da ordem da natureza que o homem forme uma família, pois sem ela não seria possível a educação humana e com isto a sobrevivência da espécie. Faz parte da ordem da natureza que os homens não se matem uns aos outros, pois o assassinato subverte a estabilidade da sociedade em que os homens vivem e o homem é, por natureza, um animal social que,
ao contrário de outros animais, não sobrevive senão em sociedade. Mas apenas desta ordem, considerada em si mesma, não se deduz a existência de uma moral ou lei natural. Corretamente Tomás de Aquino afirma na Summa Theologiae que qualquer lei é, em sua essência, não apenas uma ordem, mas uma ordem ditada por uma inteligência que possui, ademais, um poder de governo, segundo a Segundoai, questão 90a, 4. Portanto, para que a ordem da natureza possa ser apreendida como uma lei moral natural, exige-se que, através das quinta via, rigorosamente ou não, o homem possa apreender que esta ordem procede de uma inteligência superior. A ciência moderna que, apesar de toda a sua falta de rigor metafísico, apresenta-se como se realmente fosse possuidora deste atributo, impossibilita ao homem comum, incapaz do estudo da metafísica, não apenas apreender a existência de uma causa primeira, como também apreender a ordem da natureza como uma lei moral natural. É evidente o dano que, com o decorrer da história, à medida em que estas ideias são progressivamente inseridas sem questionamento na cultura humana, isto pode causar a toda a sociedade. 11. Estrutura metafísica dos entes. Destas considerações conclui-se que existe necessariamente um ente que não apresenta composição de potência e ato. Este ente possui uma essência que, ao contrário da essência de todos os demais entes, existe em ato por si mesma e não possui próprios. Este ente é a causa de todos os demais entes que existem. Sem ele nada existiria, mas ele existe sem necessidade de nenhum outro. Todos os demais entes além desta causa primeira são entes causados compostos de essência e próprios. Estes demais entes não poderiam ser constituídos somente de essência, pois neste caso seriam Deus. Não poderiam ser compostos de essência e acidentes contingentes, sem acidentes próprios, porque neste caso os acidentes contingentes poderiam dar-se e não dar-se, o que suporia uma potência permanente que ocasionalmente poderia ou não produzir estes acidentes contingentes. Esta potência não poderia ser a própria essência, pois teria necessariamente que possuir impotência. A mesma natureza que o acidente contingente possui em ato e, portanto, teria que ser também um acidente. Sendo acidente, teria que 113 subsistir em um sujeito, de tal modo que seriam os próprios que supunha-se que não existiriam. Os demais entes além da causa primeira, se forem entes imateriais, terão uma essência constituída somente de forma substancial. Sendo ademais inteligentes, da essência destes entes imateriais emanarão próprios dos quais pelo menos um será a potência intelectiva e outro será a vontade que necessariamente sempre deve estar presente onde existe a potência intelectiva. Se forem entes materiais, terão uma essência constituída de matéria e forma substancial. Poderão ser entes inanimados ou animados. Neste último caso, se possuírem potência intelectiva, serão também pessoas. 12. A essência dos acidentes. No último capítulo do De Ente et Essentia é abordada a questão da essência dos acidentes. Como costuma fazer em todo o opúsculo, São Tomás investiga a estrutura dos componentes da essência sob o ponto de vista lógico, mas a estrutura revelada pela investigação tem valor metafísico. Já que a essência é significada pela definição, afirma Santo Tomás, é necessário que os acidentes possuam essência segundo o mesmo modo pelo qual possuem definição, de ente et essentia, c. 7. Ora, os acidentes, continua Tomás, possuem uma definição incompleta, porque não podem definir-se a não ser que em sua definição seja posto o sujeito, porque não possuem em si um ser absoluto e independente do sujeito.
O ser acidental surge do acidente e do sujeito quando o acidente inere ao sujeito. Isto é o que se pode dizer da essência dos acidentes do ponto de vista lógico. Mas cada coisa deve ser definida a partir do que ela é na realidade, e a definição é verdadeira quando corresponde à realidade que está sendo definida. De onde que a essência do ponto de vista lógico deve corresponder uma realidade metafísica. Neste ponto, o Diente et Essentia não detalha qual é a realidade metafísica que corresponde à essência assim definida do acidente, e cabe a nós fazer uma digressão a respeito. Segundo Tomás, a essência é algo pelo qual e no qual as coisas possuem ser e por meio da qual elas se distribuem nos diversos gêneros e espécies. Descrita deste modo, verifica-se não ser possível encontrar na composição dos entes nenhuma estrutura que corresponda plenamente à razão da essência dos acidentes. 114 Em primeiro lugar, a forma acidental não pode ser a essência do acidente. Em princípio, pareceria o contrário. Dado que é a forma que especifica o ser de cada ente, qualquer essência deve incluir alguma forma em sua razão. No caso dos acidentes, a única forma que lhes é própria e, na qual e pela qual possuem ser, é a forma acidental. Porém, a forma acidental não pode ser a essência dos acidentes, porque faz parte da natureza dos acidentes inerirem em um sujeito, e não é pela sua forma acidental que os acidentes inerem em um sujeito. Se apenas a forma acidental fosse a essência dos acidentes, o acidente da quantidade não diferiria dos entes matemáticos. Os entes matemáticos são a pura quantidade considerada independentemente da matéria e do sujeito em que inerem, e são apenas entes de razão, inexistentes na realidade. Ora, conforme afirma o primeiro capítulo do Diente et Essentia, somente os entes reais, e não os entes de razão, possuem essência. A forma acidental inere no sujeito não por ela própria, mas porque a potência a esta forma não está no próprio acidente, mas em seu sujeito. De fato, já explicamos anteriormente como os acidentes próprios não são causados por um agente externo, mas por exigência dos princípios essenciais da essência do sujeito, composta de matéria e forma substancial no caso dos entes materiais. Estes princípios que decorrem da essência do sujeito são como que a potência para a forma acidental. Mas ao contrário da matéria, que é potência para a substância corporal e integra a substância corporal em ato, a potência do acidente, depois que o acidente é levado ao ato, continua no sujeito e não integra o próprio acidente. Conforme também explicado, a potência não passa ao ato porque a própria potência enquanto tal deixa de ser potência e ela mesma se transforma em ato, o que suporia uma composição na própria potência, mas porque recebe uma forma que lhe dá o ato e com a qual se compõe. A potência continua existindo no composto, limitando este composto dentro do âmbito da sua essência. Portanto, não é a potência do acidente que deixa de ser potência enquanto tal e se transforma na forma acidental quando o acidente passa da potência ao ato. Algo foi acrescentado à potência do acidente para que ele possa passar ao ato. Colocado de outra maneira, é correto dizer que a potência passa ao ato se entendermos que o passar ao ato significa receber o ato, o ente resultante sendo composto de potência e ato. Não é correto dizer, entretanto, que a potência passa ao ato se entendermos que o passar ao ato significa que a potência tenha deixado de ser potência enquanto tal e tenha se transformado ela própria em ato, como se o ente resultante fosse apenas ato, sem vestígio da potência de partida, e não uma composição de potência e ato. Ora, quando o acidente passa ao ato e recebe a forma acidental, a potência a esta forma acidental continua unida e limitando esta forma. Porém, ao contrário da matéria,
que faz parte do composto substancial final, a potência ao acidente, unida metafisicamente à sua forma, não está no próprio acidente em ato, e sim no sujeito, sendo por isso que o acidente inere necessariamente no seu sujeito e compõe com ele. Esta dependência do acidente para com o sujeito faz parte da razão do acidente, mas não pertence à sua forma acidental, pela qual o acidente da quantidade não diferiria de um ente matemático, mas pertence ao sujeito, um ser externo ao acidente. Esta dependência, por fazer parte da razão do acidente, pertence à sua definição, e portanto deveria pertencer à sua essência, mas não faz parte ontologicamente do próprio acidente, e sim do sujeito, razão pela qual o sujeito é colocado na definição do acidente. Mas metafisicamente a essência deve estar naquilo de que ela é essência, pois a essência é algo, no qual e pelo qual, o ente possui o seu ser. Portanto, a forma acidental não poderia ser a essência completa do acidente, mas apenas parte dela. 115 Em segundo lugar, a forma acidental somente poderia ser parte da essência do acidente supondo que a dependência do sujeito, a qual possui suas raízes ontológicas no sujeito, compusesse com a forma acidental a outra parte da essência do acidente. Sem esta dependência não estaria caracterizada a natureza do acidente e, portanto, sem ela, não se poderia falar corretamente da forma acidental nem mesmo como sendo uma parte da essência de acidente. Mas esta necessidade origina uma nova dificuldade quando entendemos que em um composto material qualquer forma acidental somente pode ser recebida se o sujeito tiver recebido antes o acidente da quantidade, pois a matéria, uma vez assinalada pelo acidente da quantidade, passa a ser a matéria da substância individualizada. Todas as formas acidentais, portanto, pressupõem um sujeito já individualizado. Ao contrário do composto de forma substancial e matéria não assinalada, que é a essência do homem e não a essência deste homem, as formas acidentais não são a forma da brancura ou dureza, mas a forma desta brancura e desta dureza. Não são, portanto, algo comum à natureza de todos os acidentes pelo qual estes acidentes se distribuem nos diversos gêneros e espécies, como deve ser próprio da essência. De onde que a forma acidental, além de ser apenas parte daquilo que deveria ser a essência completa do acidente, mesmo sob este ponto de vista, não pode ser dita parte absolutamente mas somente sob um certo aspecto. Estas dificuldades poderiam ser contornadas supondo-se que a essência dos acidentes fossem os princípios essenciais do sujeito a partir dos quais afirma-se que são causados os acidentes próprios do sujeito. A suposição resolveria sem dúvida as duas dificuldades levantadas pela hipótese da forma acidental como essência do acidente. Em primeiro lugar, os princípios essenciais do sujeito a partir dos quais são causados seus acidentes próprios inerem no sujeito por si mesmos, com o que se contornaria a primeira dificuldade. Ademais, estes são princípios contidos na essência de um sujeito que ainda não recebeu o acidente da quantidade pelo que, se fossem a essência dos acidentes, não se poderia dizer que seriam a essência dos acidentes, deste homem, mas sim os acidentes, do homem, com o que se contornaria a segunda dificuldade. Mas, resolvidas estas dificuldades, surgiriam outras que já não poderiam mais ser contornadas. Em primeiro lugar, a essência dos acidentes não possuiria nada da forma acidental que lhes dá o ser, pelo que se daria o paradoxo segundo o qual, já possuindo uma essência, os acidentes, pelo menos do ponto de vista formal, ainda não seriam. E, quando já formalizados, viriam a possuir o ser mais através da forma acidental do que através de sua suposta essência.
Neste caso já não se poderia dizer da essência que seria aquilo, através do qual, estes acidentes possuiriam o ser. Em segundo lugar, uma vez existente o acidente em ato, sua suposta essência estaria inteiramente contida no sujeito e não no acidente, com o que também não se poderia mais dizer que a essência dos acidentes seria algo, no qual, possuem o ser. Não existe, portanto, uma estrutura metafísica no ente que corresponde ao que deveria ser a essência dos acidentes, ao contrário do que ocorre na essência das substâncias. Metafisicamente, os acidentes possuem apenas uma essência incompleta e segundo um certo aspecto. 116.13. Composição dos entes em essência e existência. Se a estrutura dos acidentes é conforme foi descrita no item anterior, será necessário esclarecer algumas dificuldades sobre o modo pelo qual estes acidentes passam ao ato. A primeira dificuldade reside em que, conforme explicado, a potência não passa ao ato porque a própria potência enquanto tal deixa de ser potência e ela mesma se transforma em ato, mas porque recebe uma forma que lhe dá o ato e com a qual se compõe. Algo, portanto, deve ter sido acrescentado à essência do acidente para que ele passe ao ato. Se supormos que seja a forma acidental, pela qual a potência teria passado a existir em ato e coexistir com este ato, teríamos que explicar por que razão a forma acidental pode no caso do acidente constituir seu ser em ato e a combinação de forma substancial e matéria primeira não seria capaz de fazer o mesmo com a substância. Ademais, as explicações precedentes afirmam que quando da essência substancial surgem os acidentes próprios, o que significa o mesmo que dizer quando os próprios recebem a forma acidental, não somente os acidentes, mas também todo o ente passa ao ato. Isto sugere que a atualidade da substância seria causada por uma forma acidental, o que parece contradizer o pressuposto de que o ser do acidente depende da substância e não vice-versa. Solução: quando o composto passa a possuir as formas dos acidentes próprios exigidos pelos seus princípios essenciais, ele certamente existirá em ato, mas não será por causa destas formas acidentais que existirá em ato. As duas dificuldades precedentes não podem ser resolvidas pela metafísica tal como foi deixada por Aristóteles. Suas soluções devem-se a um desenvolvimento desta metafísica devido a São Tomás de Aquino. Embora Aristóteles nunca o tivesse dito, parecia-lhe como que tacitamente concedido que a existência atual de um composto de matéria e forma substancial, supostas as formas acidentais, não necessitaria de maiores explicações. Uma vez combinados estes elementos, sua existência deveria ser uma obviedade e não haveria por que este ente não devesse existir. Quando o filósofo discute como é possível o movimento, deduz que este deve-se a uma composição de sujeito e forma, e daí deduz ulteriormente que deve haver formas substanciais e acidentais. Em nenhum momento discute se um ente com esta composição necessita de algo mais para existir, parecendo-lhe admitido a priori que estes entes existem porque seus elementos, isto é matéria, forma e acidentes simplesmente existem. Ainda que ele reconheça que a matéria-prima por si só não possa existir em ato, Aristóteles parece raciocinar como se supusesse que a existência fosse um atributo inerente do composto de matéria e forma substancial, ou pelo menos do composto de matéria, forma substancial e forma acidental. Mas Tomás de Aquino, ao examinar mais detalhadamente esta questão, concluiu que esta suposição, que Aristóteles na realidade nunca formulou, não é coerente com a ordem cósmica. Para Santo Tomás a matéria não existe por ser matéria, a forma substancial não existe por ser forma substancial, a forma acidental não existe por ser forma acidental,
e o composto destes elementos também não pode existir simplesmente por ser uma composição 117 destes princípios, como se o existir fosse atributo inerente dos mesmos. O existir é algo a mais, acrescentado a estes princípios, e que irá fazer composição com eles, e não um atributo inerente aos mesmos. No Diente et Essentia, São Tomás explica que isto deve ser assim do seguinte modo: tudo o que não é do intelecto da essência, deve advir-lhe de fora e fazer composição com a essência, porque nenhuma essência pode ser entendida sem as coisas que são partes da essência. Ora, toda essência pode ser entendida sem que algo seja inteligido como existindo de fato. Posso entender o que é um homem ou um fênix e ignorar se possuem existência na natureza das coisas. Portanto, é evidente que o existir é algo diverso da essência, a não ser que exista alguma coisa cuja essência seja o seu existir, e esta não pode ser senão uma só e a primeira de todas, as coisas, que é Deus. Há duas coisas notáveis que devem ser observadas neste texto. Em primeiro lugar, afirma-se claramente que, se o existir não faz parte da essência, fica claro por conseguinte que a matéria, a forma substancial e o composto de ambos não existem somente porque são. A forma substancial e o composto de matéria e forma substancial são alguma coisa, nem por isso existem. Conforme diz Tomás, a existência não faz parte destas coisas. Por incrível que possa parecer esta afirmação, as coisas não necessariamente existem apenas porque são. Não basta ter essência para existir. Se chamarmos de ser aquilo que é dado pela essência, existir é mais do que ser. Em segundo lugar, o texto acima afirma que o existir, por si só, pode ser alguma coisa. As coisas são algo quando possuem uma essência. Se a essência de alguma coisa for o seu existir, este existir será alguma coisa. Mostramos no item 8º desta seção que a estrutura da causalidade do movimento exige que exista um ser que não possua matéria e não seja composto de essência e próprios, mas seja apenas essência. Mas neste caso esta essência não poderá ser potência, senão tal ente não existiria. Sua essência deveria existir ela própria em ato e não possuir próprios. Seria a própria existência em estado puro. Mas se existe um ente como este, e de fato pode-se mostrar que ele é a causa de todos os demais entes, isto significa que o existir não é, como costumamos dar por concedido, um atributo inerente aos demais entes. Algo pode ser a pura existência. A pura existência pode ser algo. Se o existir pode ser algo e o existir não é parte integrante da essência dos entes, para que se constitua um ente é necessário acrescentar o existir ao composto de matéria e forma substancial ou, no caso dos entes espirituais, a forma substancial. Isto é feito pelo ato criador que procede da causa de todas as coisas que é o ente cuja essência é o existir. No ato criador o existir é acrescentado diretamente à essência, fazendo composição com ela e sendo limitado por ela. Acrescentado o existir à essência e compondo com ela, os acidentes passam a existir por exigência dos princípios da essência e na dependência do existir desta essência. 118 Nos entes que nos circundam, o existir é algo real, mas não é um puro existir. Os entes que nos circundam são o existir em composição com a essência. Mesmo que em nossa mente façamos abstração deste existir de sua essência, o resultado desta abstração não será o puro existir da causa primeira de todos os entes. Quando entendemos algo existir, o que apreendemos é um existir já limitado pela essência daquele algo. Se por abstração desconsideramos a essência do ente, o que restará em nossa mente poderá ser apenas um existir, mas não o puro existir,
será um existir que, apesar de estar abstratamente desconectado da essência com que se compunha, ainda será limitado como se estivesse em composição com aquela mesma essência, não será o existir ilimitado da causa primeira. Será um existir que, por paradoxal que isto possa ser dito, não poderá existir senão em nossa razão. Nenhum existir limitado pode existir sem composição em ato com uma essência que o limite. O existir ilimitado da causa primeira somente pode ser apreendido pela mente humana por analogia. Os entes espirituais, por terem uma essência simples constituída apenas de forma, somente podem sofrer alterações acidentais. Podem, por exemplo, aprender, que é uma alteração acidental, mas não podem sofrer alterações substanciais. Já os entes materiais, por terem uma essência composta de matéria e forma substancial, podem sofrer alterações substanciais. O fato de que os entes materiais possam ter não somente seus acidentes, mas também suas essências completamente modificadas, sem que para isso tenham que necessariamente deixar de existir durante estas transformações, mostra que a diferença entre essência e existência, apesar destes componentes não poderem ser jamais encontrados separados um do outro, é uma diferença real e não apenas de razão. 14. A estrutura dos entes em Aristóteles e Santo Tomás. Daqui depreende-se que a metafísica tal como é exposta por Santo Tomás de Aquino desenvolve e aprofunda os princípios fundamentais expostos por Aristóteles particularmente no livro da Física. Postulando, a partir da observação, que o movimento existe na natureza, Aristóteles pergunta-se qual a estrutura que os entes devem possuir para que este movimento possa ser explicado. A conclusão a que o filósofo chega no primeiro livro da Física é que, para que possam ser movidos, os entes devem possuir uma estrutura constituída de sujeito e forma. O sujeito é movido quando um sujeito, determinado por alguma forma mas privado de outra, recebe uma nova forma, permanecendo inalterado o sujeito. Poderá ocorrer, porém, que não somente o composto de sujeito e forma, mas também o próprio sujeito deste composto possa ser movido. Isto significará que este sujeito também era composto, por sua vez, de outro sujeito e forma. De fato, se o movimento exige composição e não houvesse composição naquele sujeito, ele não poderia mover-se. 119 Este segundo sujeito, se puder mover-se, será também composto de sujeito e forma, e assim sucessivamente, até que se chegue a um primeiro sujeito que não seja composto e não possa ser movido. Este primeiro sujeito que não pode ser movido deverá ser totalmente indeterminado, pois se possuísse alguma determinação, poderia perdê-la e, por conseguinte, poderia ser movido, de onde que teria que ser composto, contrariamente ao que havia sido suposto. Deste raciocínio Aristóteles conclui que a estrutura dos entes naturais é composta de matéria primeira, que é pura potência totalmente indeterminada, de uma primeira forma que dá à matéria o ser substancial, e das demais formas, chamadas acidentais, que são acrescentadas ao primeiro composto subsistente de matéria e forma substancial. Aristóteles parece supor tacitamente que esta estrutura de três elementos, matéria, forma substancial e acidente, suficiente para explicar o movimento dos entes naturais, seja a estrutura completa destes entes e não seja necessária nenhum outro princípio que explique sua existência. Santo Tomás afirma que a estrutura dos entes é mais complexa do que esta. Existe efetivamente uma matéria primeira totalmente indeterminada a qual, ao receber uma primeira forma substancial, passa a ser algo, embora ainda não exista em ato. O primeiro composto de matéria e forma substancial constitui uma essência,
a qual é potência, mas não mais pura potência, para o ato de existir e que, ao existir, constituirá um ente em ato, limitado por esta essência. Para que este composto de matéria e forma substancial possa passar ao ato, deve receber um novo princípio realmente distinto dos anteriores a que Santo Tomás chama de esse, e que pode ser traduzido como existência. O esse, ou existir não é nem forma nem matéria, mas um princípio totalmente distinto tanto da forma quanto da matéria e que somente pode ter como causa direta aquele ser cuja essência é o seu existir, que é também a causa primeira de todas as coisas. Esta essência, ao passar da potência ao ato de existir exigirá, por princípios que lhes são inerentes, a imediata atualização das formas acidentais sem as quais a essência não pode subsistir em ato. Mas, ao contrário da forma substancial, as formas acidentais não recebem elas mesmas um novo ato de existir, passando a existir em ato pela existência já recebida na essência que por isto passou a exigir seus acidentes próprios em ato. Deve-se observar que na explicação apresentada não houve, na verdade, um tempo em que havia uma essência a qual passou, em um tempo posterior, ao ato. A explicação usou este modo de apresentação temporal apenas como meio para tornar-se mais clara. No ente real a essência surge já em composição com a existência, constituindo com a existência um ente limitado em ato. Não obstante, entretanto, essência e existência são elementos realmente distintos e não apenas conceitualmente diversos. A estrutura final do ente em ato é tal como teria sido se os diversos princípios tivessem se dado em tempos diversos e posteriormente se unido entre si. Somente a existência da causa primeira, ao contrário da existência dos demais entes, não é uma existência limitada por uma essência. Ela não necessita de uma essência para subsistir, subsistindo por si mesma e sendo a causa direta da existência de todos os demais entes. Por este motivo pode